Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio desse podcast que vocês já sabem que em cada episódio tem um convidado especial que ou é perito ou tem algo para nos falar sobre a perícia. E hoje nós temos aqui uma pessoa que é assim um ícone na área do direito em relação a planos de saúde. Então admiro muito o trabalho dele. Acabei conhecendo pelas redes sociais para vocês terem uma ideia, né, de quando a gente vê um bom trabalho mesmo, ele transparece, assim. Então, hoje aqui, o Dr. Elton Fernandes, que ele é especialista nessa área, eu vou deixar ele falar sobre a formação dele, como que ele veio parar nessa área. E vocês já sabem também, né, que se quiserem saber mais sobre formações em perícia médica, pode acessar o nosso site, caep.com.br, e o doutor também vai explicar aí que ele tem também uma área de formações dentro do nicho de advogados. Eu vou deixar ele explicar um pouco mais, porque hoje a estrela, quem tem que falar aqui pra gente é ele. Então, muito obrigado, Obrigado, viu? eu. Um prazer. Prazer imenso. Obrigado mesmo pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você, viu? Então vamos lá, pode explicar como é que tu foi parar nessa área do direito médico, fala da tua formação. Você sabe que assim, acho que todo estudante de direito começa achando que vai ser criminalista. Eu acho que tem essa máxima no direito, né? Todo mundo adora tal. E depois que você vai entrar na faculdade, você vai vendo que tem uma imensa possibilidade de coisas. E foi no meio da faculdade, eu estava ali já trabalhando com o direito do trabalho, inclusive. Uma amiga me apresentou um médico que tinha alguns pacientes com problemas para liberar procedimentos. E aí ela me indicou, falou, pô, fala com ele e tal, ele está precisando de indicar alguém. Aí ele me indicou, fiz um caso, fiz outro, comecei a tocar isso, alguns casinhos em paralelo ao trabalho que eu já tinha como advogado no direito do trabalho, e de repente eu vi que ali tinha um campo ainda a ser desbravado. Então eu costumo dizer assim, bebi água limpa no direito da saúde, porque 20 anos fazendo isso, então comecei ali há 20 anos já lidando, e as coisas fluíram, e as coisas de repente um indica para o outro, Costumo dizer o seguinte, o meu ponto de virada, é que eu assim, deixei de ser um burro com sorte, quando eu ganhei um processo importante do meu tio, por acaso, e aí teve uma repercussão na imprensa, na época teve uma repercussão na mídia e tal, e aí acho que aquilo ali me deu uma confiança e deu ali um pouco de assim, pô, acho que esse cara talvez possa. E aí eu comecei a trilhar um caminho. Mas 20 anos de advogado já e 20 anos trabalhando nessa área especificamente, porque eu estou na área desde me formei. Então, 20 anos com isso. Isso é muito interessante para a gente conseguir olhar as oportunidades, porque às vezes a pessoa tem uma vaidade do que eu quero fazer isso e pronto, e deixa de olhar as oportunidades. Comigo aconteceu uma coisa semelhante. Então, eu sempre tive o olhar, o criminal. Todo mundo tem o coração direito, ou perícia também olha muito para o criminal. Mas, quando eu comecei a fazer os primeiros casos de responsabilidade civil criminal do médico, aí os advogados, opa, peraí, vem pra cá que a gente tá gostando desse trabalho. E aí começou a expandir muito essa área. Então, assim, a gente não deve fechar os olhos para nada Sem nunca, dúvida, né? sem dúvida. E a área de perícia, para mim, hoje, ela vai crescer muito obrigatoriamente, porque, sabe, depois da judicialização, primeiro a gente tem uma crescente judicialização, os próprios planos de saúde hoje, eles estimam que até 2035 vai quadruplicar o número de processos contra ele. Essa é uma estimativa da operadora. Então, se é uma estimativa da operadora, eu vou botar a fé dizendo assim, tá, eles não, né, tudo bem, vou tomar isso por verdadeiro. Agora, os processos hoje, eles naturalmente passam quase obrigatoriamente por algum tipo de avaliação, em geral uma avaliação ou do núcleo de apoio técnico, que é bastante deficiente, ou da perícia. Então, o número de perícias vai explodir nos próximos anos. Eu digo isso com a tranquilidade de quem pode dizer para você o seguinte, ao longo de 20 anos, eu devo ter feito, vamos pensar assim, ao longo de 20 anos, eu devo ter feito, sei lá, 200 perícias, tá? E eu tenho mais de 12 mil processos na carreira. Mas essas 200 perícias, umas, sei lá, 100 delas estão concentradas nos últimos 2 anos, mais ou menos. Então a gente percebe muito claramente que assim, a perícia deixou de ser assim, uma eventual prova para se constituir como um dos principais elementos, ou o principal elemento, para que julgue-se uma ação judicial. Mais do que isso, o que eu percebo hoje até é que os mesmos os processos que foram instruídos há anos atrás, quando eles estão chegando no STJ, por exemplo, eles estão sendo anulados
para voltar. Eu tenho o caso meu agora de 2021. Atendi essa semana uma cliente reclamando, uma informação em 2021 e agora o STJ anula o processo e volta para produzir perícia. Tem sido a regra. Então, eu olho para a área de perícia e falo assim, para mim, sem dúvida nenhuma, isso vai crescer muito nos próximos anos. E a tua área está, obviamente, muito mais ali no suporte para o paciente, né? Então... Eu não acho que seja... Eu costumo dizer o seguinte, né? Tem gente que pergunta assim para mim, por que você nichou, né? Por que você foi para o lado do paciente e tal? Primeiro porque eu acho que foi uma questão de posicionamento estratégico, de fato. Eu olhava para o mercado e pensava sempre comigo no seguinte, eu já sou o cara que defende o paciente contra a operadora de plano de saúde. Não tinha muita lógica eu mudar a comunicação para atingir também o médico, para falar, eu defendo o paciente, mas quando tal, defendo o médico. Então foi por uma lógica meio que de comunicação. Tá? Eu nunca acho que são excludentes as coisas, mas naturalmente, como eu não comunico a defesa do médico em geral, eu não foco nisso, poucos casos aparecem para mim de defesa do médico. E também por uma outra questão, que aí, muito sinceramente, quando eu olho para o mercado, eu acho que assim, existem players que fazem a defesa do médico, a defesa jurídica do profissional médico, que estão mais bem posicionados do que eu na área e têm mais expertise na defesa desse profissional especificamente. Eles vão saber atuar melhor, por exemplo, na interface de um processo criminal que eu não pego, do CRM que eu não faço, e aí eu acabo focando mais na defesa do paciente propriamente. Então assim, nunca foi excludente. Eventualmente, se um amigo me pede alguma coisa tal, dependendo do caso, eu me aventuro em fazer. Um dos casos mais tristes que eu vivenciei na defesa de um médico, eu digo assim, falo assim, o profissional médico ele tem que entender uma coisa que às vezes não é clara para ele, que é o fato de que ele pode tomar um processo por qualquer bobagem, mesmo que ele tenha feito absolutamente tudo certinho. E às vezes isso não entra na cabeça do profissional, mas como a justiça aceita? Não, a justiça não compete aceitar ou não aceitar. A justiça vai competir analisar aquele processo depois de posto. Um dos casos mais terríveis que eu falo assim, eu lembro de um médico que me procurou, ele tem hoje uns 75 anos, quase 80 talvez, então um profissional, um catedrático, ele já tinha uns 60 e tantos anos quando ele me procurou, quase 70, um hepatologista, um cara assim super bem conceituado, respeitado por todos os pares. O que ele fez de errado? Nada. Ele prescreveu para o paciente, que era um paciente alcoólatra, ele prescreve parar de beber. E o paciente, então, diz, na petição inicial, na ação, ele diz que parou de beber, que seguiu à risca a dieta feita pelo profissional e que 4 meses depois ele foi repetir os exames, desconfiado que ele não tinha nada e de fato não apareceu nada. Logo, a interpretação que aquele médico deu aos exames dele estava equivocada. Então veja que maluco, né? Eu costumo dizer o seguinte, nesse caso eu até brinquei na defesa falando assim que não precisa entender nem de medicina, você entende de mitologia, né? O mito Prometeu, se você entender da mitologia, já bastaria para que esse profissional não tivesse sido processado. Mas o risco de ser processado hoje é muito maior. O que eu percebo também muito é que o desgaste do processo é muito, e aí falo da minha experiência enquanto quem ouve o paciente, é muito da relação médico-paciente. Isso hoje implica demais, implica muito. E as pesquisas mostram isso. E os médicos, às vezes, perdem o processo por ego de achar, não, eu fiz certo, não tem como o perito falar nada de diferente disso. Aí não investe em um bom advogado, não acha importante o assistente técnico porque ele acha que ele entende de perícia também, e aí vira uma bola de neve. Esse é um erro comum. Esse é um erro comum que eu percebo do profissional querendo fazer sua própria defesa e do profissional não querendo reconhecer. E eu acho que isso é importante dizer, porque a gente na advocacia diz assim, que quem advoga em causa própria tem um burro como cliente. E eu acho que na perícia, o profissional ele também tem que se afastar. Até porque tem um viés cognitivo do profissional que é o de fazer uma autodefesa e querer cegar os pontos. Ele se cega, na verdade, tem uma coisa que é a cegueira deliberada. Ele não quer discutir, olhar e ver aquilo que... Ele não quer nem... Então, assim, ele não considera as outras possibilidades e ele se fia na defesa daquilo que ele fez estritamente. Então, eu olho muito para isso também. Quando eu vejo isso, quando eu vejo, por exemplo, hoje advogando para o paciente, quando eu percebo
que o caso não foi instruído por um profissional da área, por um assistente técnico, por exemplo, isso me dá uma vantagem competitiva, porque, por exemplo, ali a gente costuma sempre fazer algo mais respaldado por algum profissional. Então isso dá uma vantagem competitiva para a gente. Eu já atuei em alguns casos que eu vejo o foco do médico tentando, às vezes, culpar o outro médico, enquanto a teoria importante ali é totalmente diferente daquilo. E uma coisa que tu falou antes foi sobre os nichos, então, né? O que te levou indo para essa parte mais das operadoras de saúde. E o que é interessante é que tu já chegou num ponto de carreira, e eu me identifico com isso também, que é o momento que tu pode escolher, é isso aqui que eu sou bom, eu tô há anos nessa parte, até posso fazer outras coisas quando o caso me interessa, quando vale a pena, mas essa aqui é a minha atuação. E aí eu quero ver de ti, assim, qual conselho que tu daria para quem está iniciando na área, porque aqui tem, além de peritos, né, a gente tem advogados também ouvindo, qual o conselho para quem quer ingressar nessa área? Tanto os médicos que querem fazer perícia mais na parte dos planos de saúde, quanto os advogados que querem atuar nessa área. Eu costumo dizer o seguinte, no médio prazo, não precisa nem ser no longo prazo, só a verdade vende. Tá? A gente está num momento hoje de rede social e tudo mais, tá? Em que as pessoas falam, eu ouço às vezes bons profissionais dizendo assim, agora tem que fazer dancinha para não sei o que lá, agora tem o que tal. Não necessariamente. Não necessariamente. É claro que se você souber usar a linguagem do digital e você conseguir fazer, você vai se comunicar melhor. Mas você pode ser do seu jeito. Eu costumo dar como exemplo o Ricardo Cores. Né? O Ricardo Cores é um médico infectologista que viraliza em todo santo vídeo que ele posta. Assim, eu não acho, assim, poucas coisas devem ser mais chatas do que infectologia para um leigo. Né? Pra você pensar em vírus, bactérias, pensar em coisas assim, poucas coisas devem ser mais chatas. Porque a perícia é um muito mais fascinante, né? Mas ele consegue traduzir aquilo para um leigo de uma maneira absolutamente incrível. Com ganchos maravilhosos. E ele, detalhe, ele não é o cara mais carismático, ele não tem a desenvoltura de palco, ele é muito carinhosamente alguém até um pouco mais duro assim tal. Mas ele é incrível. É incrível. Então, a primeira coisa é o seguinte, só a verdade vende. Só a verdade vende. Então, você precisa ter qualidade. O grande ponto é, o cliente pode chegar até você porque você fez a dancinha do TikTok. Tá bom. Mas e como é que você sustenta isso depois aqui, numa reunião? Porque, beleza, num vídeo de 2 minutos, então você consegue fazer com que você faz e viraliza. Legal. Mas e depois? E quando a pessoa bate na tua porta? E quando você efetivamente é nomeado? O que você faz nessa hora? Né? A gente estava aqui, um pouco antes, nos bastidores aqui, conversando sobre alguns dos casos, inclusive, que a gente olha e fala, pô, o profissional fez uma grande bobagem, às vezes por falta de preparo, por vaidade, e corre riscos grandes, né? Corre riscos razoáveis, justamente porque você foi nomeado por um processo, mas depois você não sabe exatamente como fazer. Então, do advogado é um pouco da mesma coisa. A área, o direito é muito amplo, como a medicina. É impossível eu ter a mesma destreza em direito tributário que eu lido com um plano de saúde. Eu sei o básico, prescrição. Não sei muito além disso aqui. Então, a primeira grande questão para mim é só a verdade vende, você precisa ter qualidade técnica. Nada substitui isso, nada é mais importante do que isso. Mas também é um equívoco quando eu olho para as pessoas e elas se fiam muito no fato de que é o seguinte, eu sou tecnicamente tão bom que eu não preciso de mais nada. Tal. Cara, se você não souber comunicar quão bom você é, efetivamente, eu costumo até fazer uma brincadeira que é assim, né? Eu tenho uma amiga que é nutricionista e ela jura para mim que o ovo de pata é bem mais nutritivo que o ovo de galinha. Mas a gente não come ovo de pata, né? E uma das razões, provavelmente, é que só a galinha cacareja cada vez que ela bota um ovo. Entende? Então, assim, você precisa saber comunicar. Saber se comunicar. Num mundo, aliás, digo isso com alguma dor, inclusive, sabe? Eu estava discutindo essa semana, dentro do meu escritório, eu estou automatizando. Bom, ontem, eu consegui fazer uma automação no Cloud ontem, que era uma coisa que os meus alunos que são advogados, eles gastam com um assistente técnico contábil para fazer um cálculo. R$ 500 para alguém sentar e fazer uma conta.
eu automatizei ontem isso no Cloud. Eu nunca passei isso. Minha equipe sempre fazia. Eu automatizei isso no Cloud. Então, assim, tem tarefas, as tarefas mais repetitivas na vida de um advogado, por exemplo, escrever uma petição. Isso cada vez mais a inteligência artificial consegue te guiar, né? Ela vai precisar que você dê os inputs, os insights que você vê, qual vai ser a estratégia. Mas uma habilidade muito importante, eu acho que é a habilidade de conversar, de se comunicar, de estar em ambientes em que te levam para frente, de aprender com as demais pessoas que já passaram ou que já construíram o caminho que você quer construir, porque isso só imerso e só ali dentro. Então hoje eu vejo assim, só a verdade vende no longo prazo, mas a habilidade de comunicação, habilidade de... E alguém vai dizer assim, alguém vai vir e vai falar assim, mas eu não tenho essa habilidade, eu jamais vou conseguir ter essa destreza. Isso para mim também é treinável, sabe? Como eram teus primeiros vídeos? Terrível, terrível. E eu lembro disso até hoje e me arrependo. É tão terrível que a única coisa que me arrependo hoje é de ter apagado cada um deles. Porque depois que foi melhorando, eu queria me livrar daquele passado tenebroso. Queria me livrar daquilo. E aí, assim, não, faz de conta que não existiu. Não, ao contrário, né? Acho que hoje poderia ser legal justamente poder mostrar isso, de dizer, eu lembro que, para você, com muita sinceridade aqui, no carnaval agora, eu peguei 3 dias, eu gravei 300 vídeos em 3 dias. Porque eu me obrigo, de fato, a falar assim, de quando eu paro, eu gravo 100, aí eu fico com a agenda livre por um tempo para fazer outras coisas. Mas a primeira vez que eu gravei, eu lembro que eu gravei 8 vídeos em um dia. E eu me senti assim, uau, 8 vídeos eu consegui gravar. Hoje eu gravo 100. Mas eu jamais conseguiria gravar 100 se eu não tivesse começado gravando aqueles 8 lá atrás. Então você precisa confiar no processo e se desenvolver. E aí, de fato, é assim, é estar em ambiente, é estudar, é estar imerso. Porque, claro, o conhecimento que eu tenho hoje me permite gravar 100 vídeos com 100 vieses diferentes muito rapidamente. Mas isso é construído também. Por isso que sua verdade vende também. Você precisa estar imerso nisso. Isso é muito importante. A estratégia por trás disso tudo, né? Quem vê a rede social... e o doutor tem uma rede social aí muito proeminente, depois a gente vai deixar na descrição, ele vai falar também o @. Se tu não tens uma formação, em algum momento a cortina cai. E o que é importante? Se essas pessoas que têm boa formação, e aqui a gente tem várias pessoas assistindo que têm, se elas não estiverem na rede social mostrando esse trabalho, quem não tem vai mostrar. Então, assim, vai deixar isso acontecer com a tua profissão? Então, é algo para a gente trazer para o pensamento. Agora, voltando ao assunto porque o paciente processa o médico, né, pela quebra de relação, agora deixa a gente entender melhor o porquê que o paciente processa o convênio. Então, eu acho que assim, o plano de saúde hoje, o lucro deles é muito baseado hoje, primeiro, em reajustes. Então, assim, os reajustes eles são cada vez maiores, basta ver que os planos individuais e familiares desapareceram do mercado. Todo mundo só quer agora vender plano empresarial. Por quê? Porque a lógica que está por trás disso é muito simples. Para que eu vou vender para o Elton um plano de saúde individual se ele é advogado e eu posso colocá-lo na categoria de advogados pela OAB e aí o reajuste dele sai de 6% para 30%, para 25%. Não, ele não é advogado. Tá bom, então abre um MEI. Abre um MEI, então. Abre uma empresa e aí eu te coloco, porque aí o reajuste passa a ser 20%. Então, um grande problema do setor é reajuste abusivo. Né? E a justiça tem olhado paulatinamente para isso e anulado, mas esse é um grande gargalo do setor. Depois, assim, a ciência avança muito mais rapidamente do que qualquer lista da ANS, qualquer catálogo da ANS. É muito mais rápido. E aí você tem um descompasso. Você tem hoje no mundo cada vez mais globalizado um profissional que está antenado, que sai do Brasil ou que não precisa sair do Brasil. Ele entra no Open Evidence e ele vai fazer uma pesquisa básica e ele encontra que de repente tem uma multiplicidade de tratamentos e ele diz, por que eu vou deixar de prescrever isso para o meu paciente? Só que isso tem um tempo para ser incorporado, para ser analisado, um tempo que não espera. Depois tem um outro problema. Um problema de que a ANS, quando ela faz a incorporação de tratamentos muitas vezes, ela vai lá e ela faz uma diretriz, que é uma diretriz standard, é uma diretriz padrão. Mas a particularidade, a singularidade de cada ser humano faz com que muitas vezes vários pacientes que são cientificamente elegíveis a esses tratamentos não passem por esse funil da diretriz. E aí, consequentemente, não resta alternativa
para ele. Também tem uma outra questão, que é o fato de que tem operadora de plano de saúde que não cumpre sequer o que está na regra da ANS. É um fato. Mas é multifatorial. Eu olho e falo assim, a judicialização não tende a diminuir. Vai aumentar. Isso é um fato. Ah, mas o CNJ está fazendo... Tá. É um fenômeno. Porque assim, eu tenho cada vez mais advogados. Eu tenho cada vez mais médicos. Eu tenho ainda um Brasil em desenvolvimento que, historicamente, a gente nunca ultrapassou a barreira dos 25% da população com plano de saúde. E a gente está começando agora, gradativamente, a dar uma aumentadinha nesse número. Tanto que a gente saiu da pandemia de 50 para 53 milhões de beneficiários. Vai explodir, vai continuar aumentando a judicialização. Então, assim, eu não vejo como arrefecer esse número. É multifatorial, tem muitas causas, mas aqui, sucintamente, tem um pouquinho disso. Essa é uma bolha prestes a explodir cada vez mais. Mas tem algo que tu enxergaria, assim, vamos falar de previsões para o futuro, que poderia ajudar isso, né, de talvez melhorar a forma como essas resoluções são feitas, ou alguma forma de perícia antes da judicialização, que tem aí algumas formas, ou o próprio convênio, né, melhorar aí a câmara técnica que eles têm dentro para essas avaliações? Pois é, eu conheço já bons auditores de planos de saúde que fazem avaliação até um pouco mais preliminar. Por exemplo, tem casos que me soam até ilógicos de serem judicializados. Eu posso te dar um exemplo concreto aqui. Pensa na dermatite atópica. Tá? Dermatite, o medicamento que está dentro da regra da ANS, é mais caro do que os medicamentos orais que estão fora da regra da ANS. Mas se o médico pede um medicamento oral, o plano de saúde diz, é oral, eu não forneço. Então ele está, consequentemente, obrigado a fazer a prescrição de medicamento mais caro. Eu mesmo passei por essa situação anos atrás, posso dar o meu exemplo. Eu tenho diagnóstico de retocolite ulcerativa e meu médico, quando eu fui diagnosticado, ele disse para mim na época o seguinte, eu vou colocar aqui que você tem doença de Crohn. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque na DUT, na diretriz da ANS, só está listado o tratamento, à época estava assim, para quem tem doença de Crohn. E como o diagnóstico é muito diferencial, eu vou colocar isso aqui. Faz sentido que um profissional precise ficar, assumir inclusive uma responsabilidade. E o risco, né? O risco. De fazer uma declaração falsa para beneficiar um paciente, porque o paciente pode não conseguir o tratamento. Mas isso acontece invariavelmente. Então, eu acho que assim, se os planos de saúde fossem mais diligentes previamente em analisar mais a característica, a particularidade. Eu posso dar outro exemplo, o exame de Oncotype. Quantas mulheres no Brasil não precisariam submeter a quimioterapia, porque são cientificamente elegíveis a realizar o Oncotype, mas a maioria esmagadora, os grandes planos de saúde não liberam, dizendo, não, o exame... Mas quanto você economiza? O estudo de uma operadora de plano de saúde para esse exame propriamente, estou falando de Oncotype, é uma marca, podemos falar de qualquer outro painel genético aqui do câncer de mama. Tem um estudo das operadoras de planos de saúde que mostra uma economia de alguns milhões de reais por ano, se, claro, quando cientificamente bem indicado, o exame fosse incorporado por todo mundo. Por que a ANS não coloca? Porque o exame ele é processado fora do Brasil. Então a ANS diz, eu não vou colocar. Eu não vou incluir no rol, não posso incluir no rol. Eu acho que é uma falha. Então, assim, existem múltiplas falhas aqui nesse gargalo que levam a uma judicialização. Mas um dos fatores que poderiam ser mais preditivos é a análise do caso pela operadora ser mais individualizada, ao invés de ficar olhando só para a lista da ANS. Existe algum dado que provavelmente as operadoras em si não liberam, né, mas algum estudo que fale em números do quanto eles estão perdendo de dinheiro, inclusive nessas ações? É muito interessante a pergunta. O número é oficial, tá? Então a gente tem hoje num setor de 300 mil ações judiciais por ano na saúde privada, esse dado é oficial, e a gente tem hoje um gasto 2025, dado oficial, é de que a judicialização custou 1,18%. Esse é um dado oficial. Não estou dando aqui nenhum dado em que eu não consiga fazer conta matemática e explicar como é que a gente chegou nesse número. Tá? É o número da ANS, inclusive. Então, embora crescente, ela representa ainda muito pouco.
É muito natural, a gente está falando isso de um valor global. Algumas operadoras podem ser mais penalizadas do que outras, porque eu consigo entender que uma operadora pequena no interior de São Paulo, ela talvez não tenha 9 milhões no caixa, 10 milhões no caixa para pagar um medicamento, que é um dos medicamentos mais caros do mundo e está na regra de cobertura. Mas, em regra, 1,18 é o que custa. Então, custa ainda muito pouco. O principal gargalo da operadora ainda, o que mais drena, é o fato de haver ainda, e é um fato, muita fraude. Aí existe, de fato, muita fraude. Quem está no mercado, e aqui me afasto da carapuça do advogado, falando como professor de direito, tem muita fraude. Tem muita fraude. Assim, eu conheço fraudes assim, em inúmeros pontos do setor. Da venda do plano de saúde, por exemplo, gestante sendo bombardeada com anúncio de plano de saúde sem carência para parto, num esquema obviamente fraudador, porque não tem operadora que vai fazer isso, muito naturalmente, até fraude de OPME, de materiais e tudo mais. Tal. Isso existe. Tem esse mercado, ele infelizmente, isso drena muito mais. A judicialização é 1,18%. Essa despesa deve corresponder a uns 12, segundo o último estudo que eu li. Então, quer dizer, é 10 vezes mais do que a judicialização. Isso desdobra em muitas áreas de perícia também, mas a gente sabe que nem todos os casos, por exemplo, um advogado, né, do teu porte que tem um escritório com muitos casos, nem sempre tu vai ter o assistente técnico ali junto. Então, assim, quando que tu indica, olha, esse caso é importante a gente ter o assistente técnico, ou quando tu já consegue com a tua experiência ter alguns pontos, e quais pontos você, entrando mais ou menos na figura do assistente técnico, consegue se apoiar? Sua pergunta é muito boa. Primeiro é o seguinte, em erro médico, eu não gosto de fazer nada sem ter assistente, sem que ele busque alguém para fazer um parecer prévio. Eu prefiro não pegar, se for o caso. Ao menos que eu veja ali, de uma maneira muito escrachada, os elementos em que eu digo assim, tá muito para mim, a experiência já me denota que tal. Mas note, eu tenho que ser muito comedido com isso. Eu lembro de um caso recente, e não é esse caso que está na imprensa em Manaus, lá tal, não, esse caso não é meu, mas um caso recente em que uma criança morreu num plantão de um profissional porque ministrou uma dose de adrenalina muito superior à que a ciência preconiza e de forma intravenosa. Os pais dessa criança eram médicos. E quando eles me procuraram, a primeira coisa que eu disse, eles tinham para eles era muito óbvio e claro o que aconteceu com o filho e por que o filho teve uma parada cardiorrespiratória, por que ele morreu. E eles descreviam a cena para mim e tal. Mas o meu comedimento e a minha responsabilidade, inclusive com eles, eu disse para eles o seguinte: vai ser pior se a gente tiver algum ponto cego que a emoção de vocês não está deixando a gente ver agora. E mais do que isso, vai ser mais duro ainda, para além de perder um filho, vocês tomarem uma improcedência de ação judicial, terem que pagar honorários de sucumbência para um advogado. Então, assim, para tudo. Vamos falar, vamos procurar assistente técnico. E eu adoto, em geral, um caminho diferente do que a maioria dos advogados faz. Eu prefiro trabalhar numa ação de produção antecipada de provas. Tá? Eu prefiro trabalhar na ação de produção antecipada de provas por várias razões. A advocacia, tradicionalmente, poderia te perguntar assim, quantas produções antecipadas de prova você já pegou na vida? Né? Eu sou contratada bastante. Mas provavelmente muito menos você vê do que as ações indenizatórias em geral, quando chegam a um profissional. Né? Então, assim, tem um ponto ali que é assim, é desproporcional o número. Por que é desproporcional? Um dos pontos possíveis e prováveis é a ausência até de conhecimento do advogado. Não é que ou o advogado desconheça o caminho, ou a produção. Ele não é diferente, ele não sabe muito bem como manejar. Entende? E também, não é para todos os casos a produção antecipada de prova. Tá? Eu também não, assim, porque na minha cabeça também é o seguinte, aí, abrindo aqui, se o meu cliente ele é beneficiário da justiça gratuita, se eu vou ter que fazer uma perícia por um órgão público, pensando em São Paulo,
que vai demorar 5 anos. Então, pelo menos eu faço isso com juros correndo. Entende? Aí eu faço uma ação indenizatória porque tem juros de mora correndo se o profissional for condenado, se a instituição for condenada. Porque 5 anos por 5 anos, a ação indenizatória já tá no prumo, já está correndo e tal. A produção, ela me é muito mais útil quando eu penso em que meu cliente tem um risco, que é uma sucumbência. Ponto 1. 2, eu posso apurar melhor, delimitar a responsabilidade, de quem foi a responsabilidade. Porque também tem um fetiche na advocacia, que eu costumo brincar, sabe? Que é assim, na dúvida, coloca todo mundo como réu. E eu digo, pô, isso aqui é também uma irresponsabilidade, né? Porque quando uma empresa sofre um processo, sei lá, se qualquer operadora de plano de saúde sofrer um processo, a sua diretoria não vai deixar de dormir. Mas bota um processo contra um réu, um médico, sabe? Por mais que esse profissional ele possa ter a clareza de que ele não fez nada de errado, há um sofrimento imputado a ele muito danoso, muito duro. Então eu digo assim, a gente tem que ter responsabilidade nessa hora também. Então eu prefiro olhar sempre para o lado do assistente técnico. No erro médico, para mim é quase mandatório, tá? É assim, só se for um caso assim, é um caso estético, muito clássico, em que eu digo assim, não, os elementos estão todos ali. Ou quando eu denoto, por exemplo, até, esses dias eu peguei um termo de consentimento informado, em que numa lipoaspiração, em que a paciente veio a óbito, o termo de consentimento informado dizia que dos riscos. O risco de uma lipoaspiração é semelhante ao atravessar a rua. Eu digo assim, é sério isso? Você está de sacanagem comigo? Totalmente técnico, né? Você está de sacanagem comigo? É isso que você informa para o teu paciente, então. Aí alguém vai dizer o seguinte, mas se eu informar para o paciente quais são os riscos, ele não vai querer fazer. Bom, que não faça. Então, se eu informar para o meu cliente que ele tem risco de perder a ação judicial, ele não vai fechar? Talvez não feche, mas ok. É meu dever. Como é que eu digo o quê? Eu não tenho essa prerrogativa, não é minha. Mais do que isso, é um direito da pessoa saber quais são os riscos que ela corre. E também, sinceramente, o paciente não fica olhando para os riscos que eu corro. Tal. Ele até mais ou menos intui. Mas é preciso esclarecê-lo efetivamente. Então, isso acontece muito. Agora, na cobertura dos planos de saúde, não é tão comum a gente depender de assistente técnico, exceto alguns casos que, por exemplo, home care. Home care é um caso em que eu acho que a judicialização trilha um caminho perigoso. Tá? Por que é perigoso? Porque, em geral, eu vejo uma judicialização do paciente, vou colocar aqui grosso modo, tá? Paciente com Alzheimer. Não, mas ele precisa de cuidador. Não, tá bom. Meu filho também precisa de uma babá. O plano de saúde paga. Aqui, não, pera lá. É um cuidado técnico ou é um cuidado leigo? Do que nós estamos falando aqui? E às vezes as pessoas usam esses termos de cuidador e etc. Tal. Depois, uma certa incompreensão do home care de fato, do que se é a substituição de uma internação ou se são cuidados da pessoa em casa. Então ali, quando a gente vê essas indicações, assim, a gente às vezes fala, é melhor procurar alguém, pede um parecer, pede para visitar, para fazer uma avaliação, mas é mais incomum. É mais comum agora quando vai para a perícia ou quando vai para o NATJUS, o Núcleo de Apoio Técnico. Porque hoje, para quem não está familiarizado com isso, a Justiça tem um núcleo de apoio técnico que faz uma análise, às vezes, ruim, mas preliminar do caso. O problema do núcleo é que os juízes, muitas vezes, eles tomam aquilo meio que por regra, por lei. Né? Assim, o núcleo de apoio técnico falou. Mas o núcleo não analisa, ele não se confunde com o objeto da perícia, sabe? A perícia é um instituto, primeiro porque não tem do rol, do capítulo do Código de Processo Civil, da perícia, não tem NATJUS. Tá? Segundo, o NATJUS eu não posso formular quesitos, eu não nomeio assistente técnico para acompanhar, eu não analiso a especificidade do paciente propriamente. Eu faço uma análise do medicamento, do tratamento, é mais geral. Mas aí tem um erro dos advogados. O advogado, em geral, ele faz o quê? Sai um laudo ruim do NATJUS, o que ele faz? Ele liga para o médico assistente, que atende o paciente, e fala, doutor, a gente precisa ajudar a impugnar isso aqui. E aí, do ponto de vista de quem lida com isso, eu digo assim, tá, então, eventualmente, você está pegando uma nota técnica
que diz que não há evidência científica para aquele tratamento, e rebatendo, meu amigo, com a pior evidência científica que existe, que é a opinião do especialista. E digo assim, a conta não fecha. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, só a verdade vende. Fechar o caso não é o grande problema. O grande problema é você sustentar depois isso, conduzir bem o caso, você olhar para isso e falar, pô, esse erro eu não posso cometer. E aí você vai aprendendo, no final de contas, com quem trilhou o caminho. Então, eu olho para a judicialização e digo, vai aumentar, e o assistente técnico, ele é muito importante. No erro médico, sem dúvida nenhuma. No plano de saúde, muito mais para fazer análise de casos em que eu digo assim, puxa, isso aqui está mal construído pelo profissional. Mais isso. Comentando sobre a diretriz, a antecipação de provas, né, então tem um dispositivo muito legal que grande parte dos médicos peritos ainda não sabem fazer e que poderiam ajudar outros profissionais até nessas ações contra os planos de saúde, que é a consulta médico-legal. Então, eu falei que eu sou muito contratada para esses casos, porque a maior parte dos meus clientes são médicos, né? Então, ações de responsabilidade civil, criminal, a parte administrativa, civil. Mas os pacientes acabam me procurando para perguntar, doutora, aqui quem é mais consciente, né? E os advogados também, aqui tem algo realmente que a gente possa levar à frente para um processo? Então, quanto mais os peritos, quando eles conseguirem aprender a força que tem de fazer uma consulta, gente, é uma consulta médica, é consultar o perito para isso. Não é ainda pedir o parecer técnico, não é contratar o assistente técnico, que às vezes o valor é muito mais alto. Perfeito. E isso não é ensinado na faculdade, não é ensinado em quase que lugar nenhum, mas eu acho muito importante, espero que cresça isso para ajudar todas as partes, até para, inclusive, diminuir essa quantidade de processos, às vezes, sem pé nem cabeça que existem. Agora eu vou para um outro assunto que tu tocou, né, que a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas que é sobre a parte do home care. Eu quero saber a tua opinião sobre as tabelas existentes hoje. Nossa, eu acho que assim, as tabelas, elas, primeiro, não faz sentido do ponto de vista técnico. Eu acho que elas podem ser um guia, para não diminuí-las ao nada, eu diria assim, elas podem ali dizer razoavelmente, em alguns casos, elas até podem ser úteis, mas a especificidade de cada caso não passa pela análise fria de uma tabela propriamente. Inclusive porque tem uma coisa que me irrita muito, que é assim, o paciente precisa de enfermagem por 12 horas. E eu digo assim, tá, e nas outras 12 eu faço o que com ele? O que eu faço? Se ele precisa efetivamente de enfermagem. Tá? Não estou falando aqui do caso, o paciente, por exemplo, com Alzheimer, que não tem nenhuma outra comorbidade, porque eu costumo dizer o seguinte, nenhum CID isoladamente dá direito ao home care. Né? Nenhum CID isoladamente fala assim, não, esse CID, em princípio, obviamente aqui, né? Não, mas ele tem câncer, ele está restrito ao leito. Não é esse o critério do home care propriamente. Eu deveria pensar primeiro, ele estaria internado se home care não existisse? Estaria. Bom, então me parece um critério razoável de indicação. Depois, que cuidado esse paciente precisa técnico propriamente? Porque é muito natural pensar, não, precisa de fonoaudiologia, fisioterapia. Legal, eu não tenho como treinar alguém da família para exercer esse cuidado. Isso seria, inclusive, exercício legal da profissão. Eu não posso fazer isso. Ele precisa de um técnico de enfermagem, então ele precisa, de fato, de um profissional ali e tal. É óbvio que os cuidados mais tradicionais, eu já recebi por um outro aspecto, família, que diz para mim assim, não, eu quero entrar com uma ação contra o plano de saúde, mas quem eles forem mandar lá tem que saber lavar e cozinhar. Eu já ouvi isso, né? E você diz, acho que você não entendeu o que o plano de saúde tem responsabilidade, assim, não é isso. As tabelas, elas podem ser uma referência muito basal, mas obviamente não passam pela análise, é a análise do profissional, do perito, que vai permitir, inclusive, analisar aspectos que não estão propriamente nem só na tabela. É analisar ambientes até socioeconômicos, porque eu costumo dizer o seguinte, vamos pensar juntos, será que um paciente, por exemplo, que precisa de um home care, vamos pensar numa situação, ele tecnicamente precisa, mas ele mora numa área rural, será que é razoável eu implementar um home care ali, numa área rural, onde eu não está servido por transporte público, onde eu não consigo fazer profissionais chegarem, onde se eu precisar tirar esse paciente dali, assim, tem coisas das quais, ou mesmo no ambiente,
em que é muito pequeno, onde eu digo assim, aqui não há possibilidade de instalar um home care de uma maneira adequada nessa residência, seja por questões ambientais, de estrutural, o que for. Então, a análise do profissional, ela não pode nunca ser substituída por essas tabelas. Porque hoje o paciente tem uma jurisprudência favorável até no home care, mas o STJ ele vai numa linha de começar a entender também o seguinte, ok, você precisa, mas qual é o ambiente? Sua família deseja propriamente? Você vai ter suporte das pessoas ali? Tem transporte público para que os profissionais cheguem e se retirem? Porque você tem que orquestrar, né, os cuidados daquela pessoa dentro do seu domicílio, mas tem também uma responsabilidade com aquela vida, muito naturalmente, mas com todo mundo que está ao redor desse paciente. Então, eu olho e falo assim, para mim a judicialização vai explodir. Aquela pesquisa que eu te falei, aliás, tem uma coisa muito interessante. Eu falei, acho que eu não citei. Tem uma pesquisa foi feita na Inglaterra. É a única que eu até hoje soube que foi feita. Essa pesquisa está no livro do professor André Gonçalo Dias Pereira, que é um professor lá de Coimbra. No livro dele, ele cita essa pesquisa dizendo basicamente o seguinte, que na Inglaterra foi feita uma pesquisa em que eles foram atrás dos pacientes que processaram os profissionais, os médicos. Então, acabou o processo, eles foram atrás e perguntaram para essas pessoas o seguinte, por que você processou o seu médico? Só 33% deles admitiam que queriam dinheiro. E dos que admitiam que queriam dinheiro, a maior parte deles estava envolvida com erros muito graves. Morte de alguém da família, amputação de membro, com casos muito graves. O que significa dizer que a relação médico-paciente ainda é o mandatário. O que a gente ouve? Ele não foi empático, ele não se mostrou humano, ele não se mostrou disposto a corrigir, ele não me ouviu, ele insistiu, quando confrontado, ele insistiu, tal. Sabe? A gente ouve isso propriamente, entende? E do ponto de vista do profissional, claro, também é muito delicado, né? Acho que o profissional fala assim, como é que eu admito que houve um erro propriamente? Mas até nessa hora, acho que a saída que você deu é a melhor, né? Eventualmente, não tomar decisão sozinho, é consultar de fato um profissional da área, alguém com especialização aqui, que sabe lidar com perícia para dizer qual caminho você deve trilhar. Será que é melhor você admitir ou não? Será que tem saída ou não? Como é que você conduz isso? Porque a relação médico-paciente ainda é determinante para decidir se vai ter processo ou não. E tem alguns casos que até extrajudicialmente é possível conversar. Eu faço isso, chamo o médico e conversa com ele, ou ao contrário, o médico é meu cliente, eu chamo o paciente e converso, como perita, e consigo acessar de uma forma que eles conseguem fazer um acordo de uma forma muito mais tranquila para os dois. Eu brinco que eu estou perdendo de estar em um processo de anos, mas eu estou mais feliz que eu estou resolvendo um problema. Agora, voltando nesse assunto das tabelas, o que me assusta, e tu vai me falar da prática, isso é a última pergunta que eu vou fazer, é ver que tem peritos, e eu lido com alunos todos os dias médicos, que eles querem se basear em uma tabela para perícia, eles querem resolver a vida com uma tabela. E eu digo, olha, se o juiz precisa de você, que é um médico com formação em perícia, para resolver uma situação, é porque ele não quer a tabela. A tabela foi criada ali pelo plano de saúde, se precisasse, era só preencher a tabela. Ele quer exatamente algo a mais. E aí algumas situações como fisioterapia, às vezes a gente entra em uma subjetividade que o médico tem dificuldade de resolver isso. Então eu quero saber agora a tua opinião sobre essa situação. Eu acho perfeita a sua colocação, porque assim, saber fazer conta eu também sei. Né? Se for pegar a tabela e analisar ali friamente, o juiz, na verdade, ele não precisa de mais ninguém, porque isso ele sabe fazer. O grande ponto é você ter o olhar da sensibilidade do que a tabela não está mostrando. E aí, no final de contas, é a realidade, o retrato do que está acontecendo efetivamente. A gente não está aqui pedindo que nem se jogue para um lado ou para o outro, isso não é necessário. O que eu disse assim, é óbvio que eu vejo casos de abuso, já ouvi de pacientes que gostaria de ter alguém que lavasse e cozinhasse no home care, isso não cabe propriamente. Mas o que eu penso é que compete ao profissional sentar e fazer uma análise não apenas da tabela ou dos elementos que estão na tabela, mas uma avaliação mais multissetorial, uma avaliação
do ambiente, uma avaliação de aquela família é responsiva ou não é, aquele paciente tem de fato critérios de elegibilidade ou não, há condições estruturais, por exemplo, porque esses casos, invariavelmente, por exemplo, recentemente eu vi um caso no STJ anulado a perícia justamente porque assim, a avaliação se baseou exclusivamente na tabela e aí isso ficou tão manco, né? A avaliação depois ficou tão manca que eles anularam, manda voltar. E aí, consequentemente, quer dizer, é um trabalho que aquele profissional teve um laudo dele anulado e aí, outro profissional agora chega para fazer toda uma avaliação novamente. E você atrasou a prestação jurisdicional, há duas partes que estão envolvidas no processo, que tem aquela pendência ainda. Assim, a perícia, no final de contas, ela não se resume jamais à leitura de uma tabela ou preenchimento disso. Seja a perícia do ponto de vista médico, seja a perícia do ponto de vista o reajuste de plano, qualquer coisa. Assim, o olhar do profissional, no final de contas, conta é muito mais importante do que isso. Se a tabela tivesse resolvido, o caso não seria judicializado. Mas tem pessoas que ensinando na perícia a utilizar tabelas. Então, esse é um grande problema. Ela deve seguir como um guia, mas tem que ter essa discussão do profissional. E agora, então, para a gente fechar aqui nossa conversa, que está muito legal, dava para ficar umas 3 horas mais aqui. Eu quero saber qual que é a tua mensagem final, explica um pouco mais dos teus serviços para quem está assistindo e quiser te acompanhar, e eu recomendo que acompanhem, porque o conteúdo dele é muito interessante, então fica à vontade. Legal. Bom, eu, além de advogado, eu tenho agora também minha pós-graduação, tenho um curso voltado para advogados, em que eu tento basicamente suprir ali algumas deficiências que a faculdade não supriu. Porque o direito da saúde, o que a gente está lidando aqui, é claro que um advogado, na faculdade, ele vê responsabilidade civil. Mas ele vê isso de uma maneira ampla. Ele não olha para isso de uma maneira detalhada, pensando ou na estratégia de quando eu movo uma produção antecipada de prova e quando é melhor eu já partir para uma ação indenizatória. Ou será que eu vou discutir termo de consentimento informado? Nunca. Na faculdade, absolutamente. Até porque já são 5 anos. Como é que você discute? Como é que você fica inserindo mais coisas do que já está lá dentro? Depois eu acho que o advogado também tem uma outra dor, que é o fato de que hoje você precisa saber empreender. Né? Você precisa saber um pouco mais do que saber de direito propriamente. Né? Em qualquer profissão você vai precisar saber um pouco mais. A habilidade de comunicação ela é importante. Então, o meu curso, minha pós-graduação, ela tenta resolver, ela tenta fechar um pouco dessas lacunas, de falar de plano de saúde, de tratar de responsabilidade civil e de tentar ali fazer com que esse profissional olhe de como ele vai empreender a partir disso. Eu tenho a felicidade de falar assim, 20 anos de advocacia, o escritório já roda de forma consolidada, você tem protocolos bem estabelecidos lá dentro, de forma que eu não preciso mais ficar ali olhando para absolutamente tudo, porque você constrói uma equipe ao longo do tempo que você pode confiar. Mas eu diria para as pessoas sempre isso assim, não adianta você pensar que você vai saber muito de marketing, de vendas e desprezar o conteúdo técnico, porque isso é a coisa mais importante. Eu costumo dizer o seguinte, quem te contrata espera nada menos de você do que a perfeição técnica. Essa é a realidade. Ninguém te contrata achando assim, é meia boca, mas acho que está tudo bem para mim. Não. As pessoas, quando contratam alguém, contratam acreditando que terão o melhor trabalho que elas podem pagar, pelo menos. Né? É o melhor trabalho que elas podem pagar. Então, você precisa ter conhecimento técnico, mas vai precisar olhar um pouco mais do que isso. E eu aconselharia a todo mundo isso. Eu falo o seguinte, se você não produz conteúdo e reclama de quem produz, agradece quem produz. Sabe por quê? Porque quem produz, como eu, está gerando a conscientização nas pessoas de que elas têm um problema para que você, eventualmente, que não produz, possa se beneficiar até com algumas dessas pessoas cuja consciência eu despertei. Então, assim, não olhar para a gente que faz como assim, esse pessoal aí sei lá, né, é blogueiro, como se fosse uma diminuição do negócio. Não, pelo contrário. Isso é a simples compreensão de que eu preciso efetivamente, não adianta eu ser tecnicamente muito eficiente se eu não souber me comunicar e disponibilizar isso para o público. Então, meu grande conselho para todo mundo é falar assim, quebra essas objeções, não falo bem, eu não sei o que lá, abandona isso, vai se qualificar. Eu fui na época estudar com o Polito, o Reinaldo Polito, aqui em São Paulo. Eu lembro que eu tinha acabado de me formar
E eu achava que eu tinha problemas de dicção. Eu falava assim, eu falo muito rápido, eu tenho problemas de dicção. Eu fui estudar com o Polito, porque o Polito, ele formou toda a geração de políticos da velha guarda. Eu falava, quero estudar com esse cara. Então, assim, ninguém não é sabendo nada, né? Nem de perícia, nem de comunicação, nem de nada, mas tem que se qualificar. E aí, tem que se qualificar em ambientes onde, propriamente, as pessoas já percorreram esse caminho, onde pessoas vivenciam isso, e aí você vai estar melhor assistido. Bom, o que ele falou aqui, eu concordo 100%. Claro que o perito oficial, ele tem ainda, né, uma facilidade de não precisar de todo esse marketing, mas de toda essa desenvoltura, mas em algum momento ele vai ser acionado por um cliente, ele tem que ter um mínimo de procedimentos para conseguir atender esse cliente, porque senão um caso que chega já acaba fechando as portas e a gente não pode fazer isso. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui imensamente. Obrigado. E tenho certeza que todos vocês gostaram muito. Se tiver alguém aqui que precisa de perícia também, nós temos o periciapopular.com.br, onde, isso é legal para a tua comunidade, nós conectamos os médicos peritos com as pessoas que precisam de perícia e a ideia é que seja realmente um serviço de trazer a excelência de conhecimento da perícia, mas para as pessoas que mais precisam e que a gente sabe que estão envolvidas aí nesses casos. A democratização do acesso. E o crescimento dessa área, porque as pessoas precisam saber que existe a perícia, que existem pessoas profissionais para ajudar elas com essas demandas de planos de saúde. Então, muito feliz hoje com esse assunto que a gente tem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, compartilha, marca a gente lá nas redes sociais. A gente vai gostar muito de saber que vocês aproveitaram esse conteúdo aqui. Então, até a próxima!